Boa noite, pessoal. Vamos trabalhar hoje com o assunto normas técnicas, né? É uma coisa que todo engenheiro, quando começa a frequentar a escola das disciplinas, né, das disciplinas mais técnicas da própria escola, ele começa a se familiarizar com as normas técnicas. Todos nós precisamos conhecer essas normas, sua classificação, os tipos, os objetivos, é isso que a gente vai ver aqui hoje. Tá? É um vídeo pequeno, rápido, mas quem quiser aprender pode, inclusive, dar seguimento a esse vídeo e começar a interpretar melhor as normas técnicas, quando você pega uma para ler. Então, vamos lá. O que é normalização? É tornar as coisas normais. Tá? Você tem uma normalização sobre os produtos, né? Digamos assim, as exigências às especificações, né? A questão dos ensaios de laboratório, a padronização de desenhos, uma série de coisas que é de fundamental importância que a gente tenha isso tudo normalizado. Como definição, existem várias. Aqui eu tenho pelo menos uma de Paulo Henrique Laporte, a maneira de organizar atividades pela utilização e criação de regras e normas, elaboração, publicação e promoção do emprego dessas normas e regras, visando contribuir para o desenvolvimento econômico e social de uma nação. A gente vai ver aqui na frente, cada país tem sua própria norma, tá? E a gente vai ver o uso delas, tanto quando o país tem e quando ele não tem, daqui a pouquinho. Então, está aqui, ó, tem outra também que diz assim, estabelece soluções para problemas de caráter repetitivo, existentes ou potenciais. Então, é como se você dissesse assim, fazer da mesma forma e sempre igual. Tá? É como, às vezes, eu discuto muito isso com o pessoal da cozinha, porque aquela pitadinha de sal, uma hora, quando a criatura está na cozinha e está com bom humor, né, um bom estado espiritual, ela faz normal. Quando ela está com algum problema, ela exagera ou falta o sal. Por quê? Porque não teve uma medida. Então, a comida um dia vai sair salgada, outro dia não vai ter sal. Então, sempre a gente fazer a coisa da mesma forma é sempre igual. É bom porque o resultado é o mesmo, é sempre igual também. É um bom resultado. Então, veja só, eu queria falar agora com vocês sobre esse slide que está aparecendo aqui, sobre a questão da palavra normalização. Alguns lugares, a gente ouve por aí, até aulas que eu vejo por aí, o pessoal falar em normatização. Normatização, pessoal, é uma palavra que não existe. Tá? A gente pronuncia normalização, ou seja, tornar normal. Ato ou efeito de normalizar. Então, não pode ser com T. Né? Então, é normalização e não normatização. Ok? Então, muito cuidado com essa questão do palavreado, né? Da forma que a gente fala, para não termos problemas de interpretações, digamos assim, e correções do português. A entidade que cuida da norma técnica aqui no Brasil é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, mais conhecida pela ABNT. As normas têm uma sigla, é a NBR, Norma Brasileira. Tá? Então, a gente sempre trata a NBR número tal. Então, a NBR tem a configuração dela é o número, né? E 2 pontos com a seguida da sua atualização ou criação. Tipo, NBR 3780, 2 pontos, 2019. Tá? Então, é uma que foi ou criada ou revisada no ano passado. Como elas têm prazo de validade de 5 anos, aproximadamente, então, quando você pega uma norma, por exemplo, de 1890, você sabe que é uma norma que está vencida. Ela deve ter sido atualizada lá na frente. Então, busque uma que tenha o ano adequado, ou seja, de 2015
para cá, né? Então, até 2015, ela tem 5 anos, então irá vencer ainda esse ano, 2020. Então, sempre buscando essa referência. Em toda norma, é uma coisa para a gente ficar sempre atento, é o seguinte, uma coisa é você recomendar, tá? Agora, outra coisa é você dizer, você deve fazer essa aplicação no projeto, ou seja, a palavra deve é uma palavra mandatória, tá? Então, quando a norma disser assim, todo projeto deve seguir à risca a lei número tal, é porque você não pode se furtar disso, você tem que chegar lá e dar seguimento a essa configuração proposta, ou seja, a palavra deve é mandatória, você precisa fazer. Então, não adianta a gente discutir aqui sobre isso. É atender a norma com essa palavra deve. Os princípios da normalização, vamos ver alguns aqui. É ato de simplificar como resultado consciente do esforço da sociedade, não somente a redução de variedades no momento presente, mas também objetiva a prevenção da complexidade desnecessária do futuro. Então, a atividade social e econômica devendo ser promovida pela cooperação mútua de todos os envolvidos. O estabelecimento de uma norma deve ser baseado num consenso geral. Para isso, tem os comitês. Ninguém faz norma sozinho. É o comitê de cada assunto próprio, daqui a pouco a gente vai ver um pouco mais na frente. Então, outro princípio é que a simples elaboração de uma norma é de pouco valor, a menos que ela possa ser publicada, tá? A sua implementação pode implicar sacrifícios de poucos em benefícios da grande maioria. As normas, já falei aqui, são revisadas em torno de aproximadamente 5 anos. E também é o seguinte, quando for especificado o desempenho ou outras características de um produto, a própria especificação deverá incluir uma descrição dos métodos e ensaios a serem aplicados, a fim de determinar se um determinado produto está ou não em conformidade. A obrigatoriedade de normas nacionais deve ser considerada, levando-se em conta a sua natureza, o nível de industrialização, as leis e as condições predominantes da sociedade para a qual ela foi preparada. Tá? Objetivos da normalização. No campo da economia, proporcionar a promoção da crescente variedade de produtos e procedimentos. A cada dia se cria novo produto, novo procedimento. Tá? Então, a gente tem que estar sempre atento a isso. Na comunicação, proporcionar meios eficientes na troca de informações entre o fabricante e o cliente, melhorando a confiabilidade das relações comerciais e de serviço. Na segurança, proteger a vida humana e a saúde. Ao consumidor, proteção ao consumidor, prover à sociedade de meios eficazes para aferir a qualidade dos produtos. Tá? Então, tem aqui a eliminação de barreiras técnicas e comerciais. Evitar a existência de regulamentos conflitantes, não pode ter conflito, sobre produtos e serviços em diferentes países, facilitando o intercâmbio comercial. O que sai do Japão precisa chegar aqui de uma forma padronizada. Você não é um navio que tem, por exemplo, uma condição especial que vai entrar em qualquer porto. Então, essas coisas precisam ser tratadas para facilitar esse intercâmbio comercial. Bom, então a normalização está presente em várias coisas: fabricação de produtos, transferências de tecnologia, melhorias da qualidade de vida por normas relativas à saúde, segurança, preservação do meio ambiente, tá? A simplificação, a limitação das variedades dos produtos manufaturados e seus componentes. Não é qualquer produto, tá? Segurança e proteção da vida humana são os principais objetivos de uma normalização. Proteção ao consumidor. Quando o consumidor compra um produto normalizado, significa que ele está adquirindo um produto que tem qualidade. Tá? Eliminação de barreiras comerciais, concordância entre os especialistas internacionais e regras de desenho, por exemplo, regulamentos individuais dos países onde elas são utilizadas. Direito das nações de fazer as próprias normas. Cada nação tem esse direito de fazer sua própria norma.
tá? Agora, tem uma regrinha aí, quando você não tem uma norma no Brasil, você pode utilizar de outros países, e vice-versa, tá? Na comunicação, a função básica das normas é prover meios de comunicação entre o fabricante e o cliente, dentro dos comitês, que são grupos que vão trabalhar exatamente isso. Na economia, sistematização e ordenação das atividades produtivas implica na redução de custo de produtos e serviços, né? Desculpe. Eu tenho um exemplo aqui dos containers que, por volta de 1970, ou talvez um pouquinho antes, os contêineres às vezes saíam lá de alguma parte do mundo e não conseguia ser retirados aqui, por exemplo, em Salvador. Por quê? Porque aqui no porto não tinha, digamos assim, os equipamentos que são próprios para você fazer essa atividade, ou seja, os guindastes, tá? Os guindastes não tinham essa capacidade, porque os contêineres não tinham padronização, chegavam de diversos tamanhos, comprimento, altura, largura, e isso dificultava muito, né? Quando você vê um contêiner no porto, no depósito do porto, no setor de armazenamento, você vai ver que existem pilhas de contêineres em cima do outro, um em cima do outro. Por quê? Para racionalizar o espaço de armazenamento. Então, se eles não têm os tamanhos padronizados, são bastante despadronizados, então isso já gera dificuldades para você receber esses produtos, tá? Então, aqui no Porto, hoje, a visão do Porto de Salvador, tá? Deixa eu tirar aqui da frente. O Porto de Salvador, ele tem essa configuração aí, vocês podem reparar que os contêineres estão todos empilhados. Claro que não fica só aqui, esses contêineres ficam também no Porto Seco de Pirajá, desculpe, mas é assim mesmo. Esses equipamentos que vocês estão vendo aí, esses equipamentos são os equipamentos que retiram e colocam esses contêineres nos navios. Então, eles todos são padronizados no mundo inteiro. Todo mundo que tem relação comercial tem esses equipamentos padronizados. Por quê? Porque os contêineres também são padronizados. Eles têm, eu acredito que, para a memória, 2 ou 3 tamanhos, tá? Um mais curto, um médio e um longo. Então, não dá para você, digamos assim, vai receber algo fora disso aí, despadronizado, não tem a menor chance. Tá? Você não consegue. Bom, eles ficam assim, ó, não sei se essa figura aqui, salvo erro de visão minha, ela me parece que são 3 contêineres, o menor, o médio e o maior, tá? Então, é mais ou menos por aí que eu quis dizer isso para vocês. Esses contêineres, pessoal, ultimamente, inclusive, eles têm sido muito aproveitados para fazer parte de canteiros de obra, tá? Eles servem para depósito e armazenamento de materiais, ferramentas e também de escritório dos responsáveis que estão conduzindo a obra. Eu só chamo a atenção de vocês, como sempre que eu dou aula, chamo a atenção dos meus alunos, que eu não tenho nada contra esse tipo de barracão metálico. A questão toda, por ser metálico, eles precisam estar muito bem aterrados, tá? Aterrados eletricamente. Então, toda vez que você for entrar num depósito desse, num container desse, olha o pezinho dele, vê se ele não está com aquele cabo verde, ou nu, se for o caso, diretamente aterrado no chão. Pelo menos deve ter uma rede ali de uma malha, né, para atender esse dispositivo aí, porque caso tenha alguma incidência de raio, proteger as vidas humanas que estão ali dentro. É só isso que eu chamo a atenção. Agora, na construção civil, não só em obra, como também em construção de shopping center, lojas e tal, eles têm sido muito utilizados. Veja aqui, ó. Essa aqui é uma composição de casa, residência, loja, boxes de serviço, tudo com container. Então, só deixa aí
a informação. Toda vez que você passar por um, observe para ver se tem o aterramento. É sempre importante a gente da engenharia estar orientando as pessoas que são leigas. Então, sempre chame a atenção. Olha, você aterrou o seu container, aí discute com o cara, não vai discutir bobagem, é só dizer assim, olha, você precisa dar uma olhada nisso depois, tá? Faça isso e tal. Então, são essas coisas que eu queria falar sobre esse exemplo do container. Bom, com finalidade, elabora-se normas para regulamentar a classificação, a qualidade, a produção e o emprego de diversos materiais. Contribui para eliminar divergência no recebimento dos materiais, regulamentando as qualidades, bem como as formas de medição. Então, você comprar, por exemplo, um material, por exemplo, uma cerâmica, você precisa saber cotar com o fornecedor, você precisa saber pedir, né? Tem as informações de solicitação de um pedido de material. Eu sempre falo isso nas minhas aulas, né? Desde materiais de construção, e também o recebimento desses materiais. É importante na cerâmica o item tonalidade, não é só a cor. Né? Então, são muitas coisas que envolvem os ensaios, as coisas todas. Então, para a gente que compra material e trabalha em construção civil, é importante saber da importância dessas coisas. Tá? Bom, os tipos, onde eu quero chegar aqui com vocês, são os tipos de normas que a gente tem. São 7 tipos. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Tem norma de procedimento, especificação, padronização, ensaio, classificação, terminologia e simbologia. Ninguém precisa decorar isso. Tá? Então, toda vez que você abre uma norma para ler, aí você tem lá, aí diz assim, ensaio, lá na frente, lá no título. Norma tal, que fala sobre recebimento de material metálico. Aí tem lá ensaio. Então, são todos os ensaios que deve ter aquele material ser feito. Tá? Então, é fácil você, depois que continua a ler a norma, você fazer o link. Tá? Se é um procedimento, é um procedimento. Se é uma especificação, é uma especificação. Padronização, ensaio, classificação, terminologia e simbologia. A gente vai ver cada um agora. Procedimento é, como o nome está dizendo, como proceder, quais os passos a seguir para a realização de algo. Destina-se a fixar rotinas ou condições para execução de cálculos, projetos, obras, serviços e instalações. Emprego de materiais e produtos industriais. Rotinas administrativas, elaboração de documentos em geral, inclusive desenho. Tá? Segurança na execução ou na utilização de obras, equipamentos, instalações ou processos. A especificação, essa aí a gente tem até mais intimidade com ela. Quais características físicas, químicas dos produtos ou as matérias-primas, etc. Os produtos ou matérias-primas devem apresentar, se destina a fixar características de materiais, processos, componentes, equipamentos e elementos da construção, bem como as condições exigíveis para aceitação ou rejeição das matérias-primas de produtos semi-acabados e acabados. Exemplo, a norma NBR 5850, não tem o ano dela aqui, mas fixa requisitos para bebedouros com refrigeração incorporada e estabelece seus padrões de qualidade e capacidade. No caso da norma de padronização, ela diz assim, como reduzir a variedade de produtos e de opções de serviço. Destina-se a restringir a variedade pelo estabelecimento de um conjunto metódico e preciso de condições a serem satisfeitas com o objetivo de uniformizar as características geométricas e físicas dos elementos de fabricação, produtos semi-acabados, desenhos e projetos. A NBR, por exemplo, 6017, ela padroniza as dimensões das válvulas utilizadas para inflar e desinflar, quer dizer, para encher e desencher pneus. Tá? Então, você vê que não é só coisa de engenharia, aí você está entrando já em outras áreas.
Ensaio é o que a gente já falou, como testar as propriedades dos materiais, ou artigos manufaturados. O material ou produto de acordo com a respectiva especificação, né? Ou respectivas especificações, uma obra ou instalação de acordo com o seu respectivo projeto, tem que bater com o projeto, não dá para você aprovar uma obra sem estar em conformidade com o projeto. Só lembrando, se você quer mudar o projeto, primeiro você vai ter que fazer uma revisão dele. Você pega uma revisão do projeto para depois aplicar. Então, aquele projeto passa a ser substituído, o novo projeto no lugar do antigo projeto. E esse negócio de atualização de projeto é interessante porque eu tinha uma forma de fazer isso na obra. Quando chegava a atualização do projeto, eu pegava com a mão esquerda todos que tinham, né, na mão, tinha uma relação de pessoas que tinham os projetos, eu pegava o antigo com a mão esquerda e entregava o novo com a mão direita, ou seja, eu tinha a garantia de que aquele conjunto jamais seria utilizado, o antigo. E os operários sempre gostam de ficar com ele, o antigo retido. Não, eu vou deixar aqui, porque caso tenha alguma coisa lá na frente e tal. Havia sempre essa desconfiança, mas com o tempo essa coisa foi se apagando e a gente conseguiu realmente regularizar isso na obra. Então, nós temos aqui a NBR 5160, fixa o modo pelo qual devem ser ensaiadas lâmpadas fluorescentes, tá? Ou seja, lâmpadas à base de flúor. Então, tudo isso aí é no ensaio. Na classificação, como agrupar ou dividir classes de determinado campo de conhecimento. Destina-se a ordenar, designar, distribuir e subdividir conceitos, materiais e objetos de acordo com uma determinada sistemática. Aqui, ó, a NBR 5980 estabelece critérios para designação de diferentes estilos de caixa de papelão. Isso tudo está na norma. Para você fazer um trabalho acadêmico, está lá na norma, como é o modelo padrão ABNT, todos vocês já ouviram falar. Então, o que é que diz lá? Está lá dizendo como é que você vai fazer, né? Onde vai alocar, o que você vai escrever. A norma serve para isso, pessoal, para tornar a vida da gente mais fácil. Para quem cumpre também, tá? Terminologia. Como definir os termos e expressões associados a determinado campo do conhecimento, tá? Então, você tem uma linguagem própria e sempre uniforme. Então, existem muita coisa. Por exemplo, você está trabalhando com um projeto, a norma de projeto de água e esgoto, de instalações é uma coisa, de elétrica, instalações elétricas é outra, de concreto é outra terminologia. Então, tem coisas bem interessantes para a gente olhar quando a gente pega uma norma. Tá? E a simbologia, que é um caso interessante, porque você vê esquemas de montagem, né? Circuitos, componentes de circuitos, fluxogramas, entre outros. Então, você vê assim, os símbolos gráficos referentes a um projeto de instalações prediais. Aquele triângulozinho que tem lá, que é a tomada invertida, né? Então, aquela linha tracejada, o que significa? O que quer dizer esse símbolo? O tracejada que passa embutida no piso, tá? Então, são coisas assim que a gente sabe, mas a norma, depois que você lê a simbologia, por exemplo, tubulações de cor vermelha são utilizadas em instalações para combate a incêndio, tá? Por favor, não diga instalações de incêndio. Ninguém gasta dinheiro botando instalações para ter incêndio. Então, instalações para combate a incêndios. Então, não se esqueçam disso. Então, tem várias coisas ainda falando aqui, tudo isso eu já falei com vocês. E tem também as normas administrativas, tá? São aquelas que tratam de assuntos relativos à política, administração e organização da empresa. Então, normas técnicas são relacionadas a características e propriedade de processos e produtos, tá? Que inclui especificação de parâmetros para aceitação de produtos e serviços ou de métodos para se fabricar um produto ou prestar um serviço. Então, vamos dando continuidade aqui, pessoal, na representação, tá? Então, quem representa as normas brasileiras aqui, ó?
No mundo, as entidades são coordenadas pela ISO, né? International Organization for Standardization, quer dizer, normalização, né? Normalização vem da standard, né? Então, é uma organização ISO e é formada por comitês continentais, tá? Aqui em cada país tem um organismo. O nosso é o ABNT, tá? Já falei isso aqui, pelo qual ela se mantém com contribuintes coletivos, empresas, entidades, contribuintes individuais, entidades associadas e receita com a venda de norma, que não é barato. Já tive a oportunidade de comprar várias normas. Quando eu era estudante, já para me formar, teve uma norma que levou quase a metade do meu salário de estagiário. Aquilo ali me deixou preocupado. Mas, hoje, acredito que já há uma flexibilização boa com a movimentação da internet, que não é legal. O legal é você comprar na norma brasileira. Tá? Eu acredito que a tendência seria atenuar um pouco esses valores, mas são bem pagas porque você tem a certeza ali que você estará cumprindo o procedimento correto. Bom, existe no mundo diversas entidades internacionais. A STM americana, a ASA americana, a DIN da Alemanha, e por aí vai. Aqui no slide tem várias aqui para vocês verem, as israelenses, as espanholas, holandesas, portuguesas, NP. Então, se você estiver tratando de um assunto pelo qual a ABNT ainda não tem uma norma, é um produto novo, né? Uma coisa que a gente ainda não tem muito conhecimento sobre ele, aí você vai buscar, dentro desse produto, qual foi a norma aprovada lá no país de origem, ou seja, foi os Estados Unidos, a STM. Aí você pega lá e vê, pode utilizar sem problema nenhum. Tá? Agora, sim, existe uma lei que, quando tem no Brasil, você é obrigado a seguir a norma brasileira. Tá? A gente vai ver daqui a pouco. Essa lei aqui, 4.150. A obediência às normas é obrigatória. Serviços do governo e, para o particular, ele, por garantia, né, é melhor que ele também trabalhe com a norma brasileira. Né? Se tem uma norma que existe no Brasil e você vai utilizar uma igual, né, com o mesmo objetivo lá fora, eu não vejo motivo para isso. Então, sempre utilizar a norma brasileira. A vigência, já falei, cada 5 anos. Então, tem os comitês. Eu queria botar aqui para vocês verem aqui só os comitês que nós temos: mineração e metalurgia, o nosso da construção civil, eletricidade, eletrônica, eletrotécnica, iluminação, mecânica, automóveis, caminhões, tratores, autopeças, equipamentos, materiais ferroviários, construção naval, matérias-primas, a gente entra de novo aí também, a engenharia civil, energia nuclear, isolação térmica também, a gente tem coisa na isolação térmica. Então, pessoal, assim, o nível de normalização vai do internacional ao empresarial. Aí depois o regional, nacional, associações empresariais. Então, já falei aqui sobre a questão da norma. Tem um comitê do Mercosul também, que essas coisas sempre vão e voltam. A gente não tem muito domínio sobre essa questão do Mercosul. Mas a ABNT é a nossa referência, não tem por onde correr. Bom, as empresas não estão limitadas só às normas. Você pode, por exemplo, criar um tipo de mistura para fazer um chapisco. Você vai criar uma prática da sua empresa. Então, você vai ter que fazer os testes de laboratório, resistência, seja qualquer tipo de material, se é fadiga, né? Se é elasticidade, seja qual for os ensaios. Se você quer bancar uma prática da sua empresa, você pode fazer. E não a chame de norma. Norma é só da ABNT, as normas técnicas. A gente chama de prática. A Telebrás foi uma empresa que eu tive muito acesso a ela e tinha práticas. Práticas era como se fosse normas da empresa para a execução de algum tipo de serviço próprio dela. Tá? Então, a gente chama de prática. Bom,
Sobre normas, basicamente, é isso que eu queria conversar com vocês, dar mais ênfase aos 7 tipos. Então, quando vocês estiverem lendo a norma, você, logo a princípio, você observa que vem o título, qual é o tipo da norma, dos 7 tipos que ela tem como referência. Tá? Então, muito obrigado a vocês por assistir essa videoaula e nós vamos prosseguir aqui no canal com vários outras videoaulas sobre assuntos assim, uns mais curtos, outros mais longos, mas sempre dando, digamos assim, um vetor de conhecimento para vocês a partir daí aí expandirem o conhecimento de vocês. Isso aí é só o start. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, uma boa noite.